Wesley, atacante do Corinthians, pode deixar o clube nesta janela de transferências. E aí, o número de interessados só aumenta. A cada partida do atacante de 19 anos, o número de interessados na contratação do atleta multiplica. Só para que vocês entendam, o Wesley tem 19 anos, contrato com o Corinthians até dezembro de 2027 e é um jogador que tem jogado muita bola. Tornou-se titular absoluto do Corinthians sob o comando do técnico Antônio Oliveira. Nessa temporada, 25 partidas disputadas, 5 gols marcados e 2 assistências. O Corinthians quer fazer um bom dinheiro com a venda de Wesley nesta janela de transferências. E aí eu consegui apurar alguns detalhes sobre os clubes que estão interessados. Por exemplo, o Real Betis ainda quer a contratação do jogador. O Atlético de Madrid chegou a conversar com o staff do atleta a fim de contratá-lo em definitivo. Qual é a situação de outros clubes da Europa? O West Ham fez uma proposta. Ele vai manter esta proposta, vai aumentá-la. O West Ham pretende contratar de fato o garoto Wesley. E eu vou trazer mais alguns detalhes ainda sobre 2 novos clubes que ninguém havia falado que tem interesse na contratação de Wesley. Bom, eu vou pedir para que você fique nesse vídeo, que é um oferecimento de KTO. Para o primeiro depósito, utilize o cupom Thiago20 e ganhe 20% de bônus no depósito limitado a R$ 100. Quer recuperar a sua autoestima, voltar a ter um cabelo bonito e tudo isso com preço super acessível? Procure o Dr. Rafael Veloso no Instituto Meca e faça o seu transplante capilar. Eu fiz o meu no último dia 10 de abril. Estou muito satisfeito com o resultado. Tá muito legal a forma como meu cabelo, o desenho do meu cabelo tá ficando. E aí, pedi mais uma vez para que você fique aqui no vídeo, porque eu vou trazer alguns detalhezinhos. Vamos lá. Primeiro sobre o Betis, que foi o primeiro interessado na contratação de Wesley. O Betis tinha interesse na contratação do jogador. Chegou a fazer uma proposta. Mas como o jogador se valorizou, o Betis entende nesse momento que não tem grana o suficiente para pagar o que o Corinthians pede pela liberação de Wesley. E para que você, torcedor corintiano, entenda, o Wesley tem uma multa rescisória de 100 milhões de euros, que dá 557 milhões de reais. Multa rescisória, torcedor, ela serve como uma proteção ao atleta, uma blindagem ao atleta. Não quer dizer que os atletas sejam vendidos, pelo valor da multa rescisória. Então, a multa rescisória é uma blindagem. E nesse momento, o Wesley muito bem blindado com uma multa de 100 milhões de euros. 100 milhões de euros é grana pra caramba. Então, nesse momento, o Wesley muito blindado com essa multa de 100 milhões de euros. Mas o Corinthians quer conversar a partir de uma proposta de 30 milhões de euros, o que dá mais ou menos 170 milhões de reais. Este é o pedido do Corinthians. O Corinthians quer 30 milhões de euros no mínimo. Lembrando, o Wesley tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2027, ele que renovou em agosto do ano passado, e o Corinthians é detentor de 70% dos direitos econômicos do atleta, o que faria o Corinthians levar cerca de 21 milhões de euros em caso de negociação nos moldes pedidos pelo clube. 30 milhões de euros. E aí, caso o Corinthians leve 21 milhões de euros, o Corinthians vai levar algo próximo de 120 milhões de reais. E lembrando, 30 milhões de euros dá algo próximo de 170 milhões de reais. Bom, o Corinthians se levasse 21 milhões, 120. Se levasse 30 milhões, 170, esse é o valor cheio do negócio. Bom, agora para que você, torcedor, entenda. Quais são os clubes? Betis, então, carta fora do baralho com o valor que pede o Corinthians. O West Ham fez proposta, Corinthians negou, mas deve seguir tentando nesta janela de transferências. Ao menos esta foi a promessa do West Ham ao staff do jogador e à diretoria do Corinthians. O West Ham chegou a fazer uma proposta de cerca de 15 milhões de euros. 15 milhões de euros, metade do que o Corinthians pede, daria algo ali próximo de 84 milhões de reais, valor considerado baixo pelo Corinthians. Na Inglaterra, outros 2 clubes chegaram a fazer contato pelo jogador, fazer uma consulta ao staff do atleta sobre o que seria necessário. O Brighton e o Crystal Palace, os 2 fizeram contato com o staff do jogador e queriam entender o que seria necessário para tirá-lo do Corinthians. 30 milhões de euros foi o que disse o staff do jogador sobre o pedido do Corinthians. Agora, os 2 devem formalizar uma proposta na próxima janela de transferência. Então, tanto Brighton quanto Crystal Palace, 2 times que disputam a Premier League, têm interesse também na contratação do Wesley. Bom, o Fulham não tentou a contratação do jogador. O Fulham da Inglaterra não tentou a contratação do atleta. Atlético de Madrid, clube da Espanha, buscou informação, mas não fez oferta pelo jogador.
O Atlético de Madrid pode ainda formalizar uma proposta, busca um atacante que atue pelos lados do campo, mas não formalizou uma proposta até o momento pela contratação do Wesley. Fez apenas uma consulta para entender. Poxa, dá para trazer o Wesley? O Wesley é um nome que poderia chegar ao time. Então, nesse momento, existe uma consulta do Atlético de Madrid que pode sim formalizar uma proposta também na próxima janela de transferências. E para finalizar, mais um clube interessado. O Milan, com a possibilidade de saída de Rafael Leão na próxima janela de transferências, o Milan está de olho na contratação do Wesley. Existe a possibilidade do clube investir em Wesley para substituir o português Rafael Leão, que é muito bem quisto em outros mercados do futebol europeu e deve sim deixar o San Siro na próxima janela de transferências. Então, torcedor, nomes que já tinham sido falados: Betis, West Ham, Atlético de Madrid. Esses três já tinham sido falados, até por mim mesmo, algum deles, e todos eles já fizeram tentativa de contratação. O Betis está fora do baralho nesse momento. O West Ham e Atlético de Madrid interessados. Brighton e Crystal Palace, novidades. Os dois querem a contratação do jogador. Fulham, nesse momento, não tem interesse, não fez qualquer tipo de contato. E o Milan, também uma novidade. O Milan está de olho na contratação do Wesley, caso ele deixe o Corinthians na próxima janela de transferências. Bom, vou pedir para você, torcedor, que você se inscreva no canal. Deixe o seu like no vídeo, compartilhe este vídeo com seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante para que você seja notificado sobre todo e qualquer vídeo que for publicado aqui no canal do Thiago Fernandes. E agora eu quero saber de você, torcedor do Corinthians ou torcedor de outros clubes. O Wesley vale 30 milhões de euros? Vale mais do que isso? Vocês acham que ele deveria ser vendido por um valor superior a esse? Comenta aqui no vídeo que a gente pode interagir bastante e a gente pode fazer novos vídeos para conversar sobre essa situação do Wesley. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.